noite, igreja. A paz seja com todos vocês. Amém. Que bom que vocês estão na casa de Deus. Que bom que vocês vieram ao culto. Muito bom recebê-los aqui. Esperar nossas crianças se dirigirem às salas. Enquanto as crianças vão para a sala, eu vou pedir para você abrir o livro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, verso 32. Lucas 23, verso 32. Que bom que você gosta do calor, irmãos. Que bom que você gosta do verão. A bispa falou que eu gosto do verão só porque eu consigo tomar banho sem precisar colocar energia no chuveiro. Eu vou economizar. Você gosta do verão porque daí você não precisa ligar o chuveiro, né? Mas faz uma semana, irmãos, que eu tomo banho sem precisar de temperatura no chuveiro, porque o negócio está fervendo, né? Mas que bom que Deus fez o inverno, o verão, o outono e a primavera. E essas estações fazem parte da necessidade que a terra tem, né, para frutificar, para florescer, para nos abençoar. Então, irmão, suporta aí como um bom soldado de Cristo e vai dar tudo certo, né? Tem uns postzinhos aí que está dizendo, irmão, se está muito calor, você tem que se converter porque o inferno é bem pior. Então, né, irmão, se a gente não está aguentando esse calor aqui, o inferno é pior. Então, vamos agradecer a Deus pelo verão, irmãos. Bom, vai que Deus providencia um ar-condicionado para nós aí, né? Vocês viram? Como é que vocês são, gente? Vocês são bênção demais. Lucas, capítulo 23, verso 32, diz assim a palavra do Senhor. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salva os outros, diziam. Salvou os outros, diziam. Salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurado lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Obrigado, Jesus, por esta palavra, por esse texto que acabamos de ler. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração neste lugar. Que seja um tempo proveitoso na sua presença, que a tua palavra não volte vazia, mas antes cumpra o seu propósito pelo qual ela é enviada neste lugar. Espírito Santo, me usa com poder, graça, sabedoria. Usa os meus lábios, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, e que o Senhor ministre o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Irmãos, hoje é o último domingo de 2025 e ele está se findando, né?
Essa semana a gente encerra um ano e começa outro. E a gente faz muitos planos para 2026, né? Eu estava vendo um pastor nosso, irmãos, ele falou que 90% dos planos que nós fazemos no início do ano, 90% das pessoas que fazem plano no início do ano, não cumprem esses planos. E 8% apenas conseguem cumprir tudo aquilo que planejaram dentro do ano. Mas esses planos sempre são para nós, não é verdade? Nós sempre sentamos e pensamos sobre a nossa própria vida, sobre a nossa família, sobre aquilo que nós queremos para o ano que está chegando. E eu queria entender com você nessa noite, irmãos. Eu comecei a ler esse texto, comecei a ler a palavra de Deus ontem, e eu comecei a pensar sobre esse texto, e eu falei, Jesus, por que eu vou falar sobre salvação no último domingo do ano? É muito provavelmente que a igreja toda já conheça Jesus, e por que eles precisam ouvir sobre salvação? Por que eles precisam ouvir sobre o que Jesus fez por um dos ladrões? E eu estava pensando até, irmãos, começar esse culto. Por que, Senhor, está pedindo isso? E aí, irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a gente faz plano para a gente. Mas eu queria levar você a uma reflexão para 2026, você pensar em alguém. Ou em algumas pessoas que precisam conhecer Jesus, que ainda não conhecem, ou que estão longe do caminho do Senhor. Ontem eu estava em um lugar, irmãos, e eu vi uma pessoa, e eu fiz questão de olhar para ela, e ela não olhou para mim. Por quê, irmãos? Porque ela me conheceu e eu conheci ela, mas ele é um desviado. Então há pessoas, irmãos, que um dia também conheceram o Evangelho e estão longe do Evangelho. Então essa palavra, irmãos, é para que você seja encorajado em 2026 a pensar não apenas em você, mas em alguém que precisa de Jesus. Talvez a sua maior meta, a sua maior conquista de vida, irmãos, seja levar alguém até Jesus, e esse alguém conhecer Jesus e ter a sua vida salva. Porque foi para isso que Jesus veio. Irmãos, a nossa vida cristã, ela é recheada de milagres, de coisas que Deus proporciona para nós, de transformação, de mudança, de melhoria. Isso a gente vive no dia a dia, não é verdade? Quantas coisas Jesus mudou na nossa vida? Quantas coisas você melhorou na nossa vida? Nós estávamos com os homens, irmãos, sexta-feira num churrasco lá com os meninos, e aí nós estávamos jogando um bilhar lá, irmãos. Os caras falaram, o bispo aí tá peitudo, né? Fica aí ganhando o jogo e se vangloriando. E eu falei, vocês não sabem de onde que Jesus me tirou. Porque eu gostava, irmãos, de passar a madrugada jogando bilhar. Eu ficava na rua jogando bilhar. Então eu falei para eles, vocês não sabem de onde Deus me tirou. Por isso que eu fico feliz, porque Deus me tirou de um lugar onde eu não deveria estar. Então o final de ano vai chegar e você vai começar o ano e você vai fazer planos. Você vai pensar sobre o teu trabalho, você vai pensar sobre a tua família, você vai pensar sobre a tua profissão, você vai pensar sobre as coisas que você quer realizar, sobre as coisas que você quer fazer. Mas eu queria trazer para você hoje mais um ponto para você acrescentar na sua lista. Quem você vai levar até Jesus? É o seu irmão, a sua irmã, seus pais, seus amigos, o teu melhor amigo? Quem você vai definir na tua lista que você vai fazer um esforço para que ele conheça Jesus? Para que ele chegue até Jesus? Para que ele tenha um encontro com Jesus? Então eu queria que você acrescentasse isso à sua lista de 2026. Que você colocasse alguém que você quer apresentar Jesus e falar de Jesus. Irmãos, esse texto, ele traz os últimos momentos de Jesus, e Lucas, ele traz a cena da crucificação com um detalhe importante. Jesus está entre dois malfeitores. Jesus está no meio de dois ladrões.
Essa cena, irmãos, mostra o desprezo que Jesus viveu pelas pessoas que Ele amou, pelas pessoas que Ele cuidou, pelas pessoas que Ele ajudou. Mas por que Jesus estava sofrendo isso? Porque um dia Ele disse às pessoas que Ele era o enviado de Deus. Um dia Ele disse às pessoas que Ele era o Filho de Deus. Um dia Ele disse às pessoas que Ele era o Salvador do mundo. Um dia Ele disse às pessoas que era por meio dele que as conheceriam a Deus. Então isso revoltou os líderes religiosos, isso fez as pessoas se incomodarem com a presença de Jesus. E a cruz que Cristo enfrentou é consequência dele ser o Filho de Deus para a salvação das nossas vidas. Esse era o plano que Deus havia arquitetado, montado para mim e para você, para que a gente chegasse à salvação. A cruz era o caminho que Cristo iria enfrentar, para que eu e você não morrêssemos em nossos pecados, mas fôssemos absolvidos pelo seu sangue e pela sua morte. Então eu e você conseguimos olhar para a atitude de Jesus, não com desprezo, mas com amor, porque Ele nos alcançou. Mas naquele dia, a cruz era um sinal de vergonha para Jesus. Não que ele sentia vergonha, mas as pessoas que o viam crucificado, entre aqueles malfeitores, teriam razão, talvez, para zombar de Jesus. E eu queria mostrar para você 4 pontos importantes, antes de entrar nessa mensagem. Jesus estava ali presente para os dois. Jesus, irmãos, estava ali para os dois ladrões. Isso mostra para mim e para você que Jesus ele não faz distinção de pessoas. Jesus morreu por todos e para todos. Quem coloca rótulo em Jesus somos nós. Quem diz que em Jesus pode salvar somos nós. Mas Jesus morreu para todo mundo. Por quê, irmãos? Porque os dois ladrões tiveram a oportunidade de falar com Jesus. Os dois estavam na mesma condição e os dois tiveram acesso a Jesus. Mostra para mim e para você, irmãos, que não importa o estado que a pessoa esteja, Jesus sempre vai se apresentar como o Salvador da vida delas. Jesus se apresenta para o mais humilde como para o mais alto escalão da sociedade. Jesus é Salvador de todos. Segunda coisa, irmãos, salvação não é algo que nós devemos protelar. Salvação, irmãos, não é algo que devemos deixar para amanhã. Aqueles homens que estavam com Jesus na cruz só desceriam da cruz depois de mortos. Não era uma encenação, não era algo para fazer uma filmagem, para dizer que colocaram Jesus com dois ladrões. Não, irmãos, aqueles homens deveriam decidir a sua vida naquele dia, porque eles só sairiam da cruz após a sua morte. E nós precisamos entender que a salvação é para hoje, irmãos. A salvação é chegada. Nós não podemos postergar, nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos imaginar, irmãos, que haverá um outro dia, porque é assim que as pessoas tratam a salvação. Não, hoje eu não vou, mas amanhã, não, fica tranquilo, cara, muito obrigado do teu convite, mas hoje não vai dar, mas amanhã. Isso os de fora, e os de dentro? Que fala, não, Jesus, semana que vem eu vou me consertar e aí eu vou servir o Senhor direitinho. Talvez você possa estar fazendo plano para 2026, servir a Deus de verdade. Fala, não, Senhor, deixa só acabar o ano aqui agora, mas dia primeiro o Senhor vai conhecer uma pessoa que o Senhor nunca viu.
Ah, irmão, ainda quer mostrar para Deus que a gente tem alguma coisa diferente para mostrar para Ele. Não, irmãos, a salvação é hoje, nós não podemos protelar. Terceira coisa, irmãos, a salvação não é para quem está bem, a salvação é para quem está perdido. Porque as pessoas dizem assim: não, mas está tudo bem comigo, está tudo dando certo. Salvação não é para isso. Jesus não veio para tudo dar certo. Jesus veio para perdoar os seus pecados. Jesus veio para redimir você. Por quê? Porque você estava perdido. Por isso que as pessoas usam, irmãos, um ditado que não é um versículo. E a gente que é crente, irmão, a gente gosta muito desse versículo que não existe. Pastor, fique tranquilo, porque se não vem pelo amor, vem pela dor. A gente que é crente, a gente gosta disso, irmãos. Parece que a pessoa tem que chegar ao extremo da vida dela para vir para Jesus. Não, irmãos, se ela puder conhecer Jesus antes, porque você falou do amor de Deus, que bom, irmãos, que ele não precisou chegar ao extremo. Que bom que você chegou a tempo. Então a salvação, irmãos, não é porque estamos mal. A salvação é porque nós estamos perdidos. Quarta coisa, irmãos, a cruz era um sinal de vergonha. Mas para mim e para você, a cruz é a salvação. Por que a gente, irmãos, anda com um pingente de cruz, camiseta de cruz? Levanta aí, Ronaldo, que tá, ó, levanta aí. Não, mas está escrito atrás ali, ó. O que está ali, ó? Vira aí para a turma ler. Quem que vai ser o tradutor nosso? Hã? O que está dizendo? Diz aí, Lucas, bem alto. Eu não, eu já aceitei. Por que a gente faz isso, irmãos? Por que a gente anda uma camiseta dessa? Porque a gente sabe que a cruz é a salvação, o meio pelo qual o homem vai ser salvo, irmãos. Então em 2026 você não pode se encolher, irmãos. Ou você é crente? Não, eu vou na igreja. Não, esses dias eu estava lá, me convidaram. Não, eu fui, mas era cantata. Cantata, a Bispa Fran fez uma cantata, eu fui. Não, irmãos, o Evangelho não pode ser vergonha para nós. O Evangelho salvou você. O Evangelho mudou a tua história. O Evangelho mudou quem você era, irmãos. O Evangelho projetou você para um futuro. O Evangelho tirou você de uma vida morta para uma vida abundante, irmãos. Então a gente não pode se envergonhar do Evangelho que mudou a nossa história, irmãos. As pessoas olhavam para Jesus pendurado e zombavam dele, davam risada dele, mas olha aí o Cristo, olha o Filho de Deus, está pendurado numa cruz. E Jesus lá de cima, irmãos, olhando eles lá embaixo. Ô Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Sabe, irmãos, as pessoas podem tirar sarro de você, mas na tua cabeça tem que estar assim: ai, Jesus, perdoa, ele não sabe o que ele está falando. Ele está perdido e nem sabe. Eu estou falando para ele sobre um caminho, sobre algo que vai mudar a vida dele. Marcos capítulo 8, irmãos, verso 38, diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente não se envergonha, irmãos. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é salvação. Por isso que ano que vem, irmão, você tem que colocar uma meta no teu planner lá. Eu vou alcançar uma pessoa, uma família, alguém para Jesus. Tem que colocar uma meta, irmãos.
Ainda que seja uma pessoa, irmãos, trabalhe em cima disso. Esses dias eu falava com um amigo, e eu falei para ele assim: você já falou para ele fazer um propósito? Porque, irmãos, porque a pessoa que ele está junto não é salva. E eu falei: por que você não fala para ele fazer um propósito pela salvação dela? Para que o Espírito Santo a convença, para que ela conheça Jesus, para que ela também receba esse Jesus, para que ela pense igual, para que ela viva igual, para que ela tenha a mesma intencionalidade. Porque esse é o nosso desafio, irmãos. Levar as pessoas a Deus. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque eu queria agora entrar, irmãos, em dois tipos de pessoas que nós vamos encontrar quando nós falamos de Jesus. Quando nós apresentamos Jesus. Quando nós dizemos as boas novas, quando nós compartilhamos a boa notícia, o Evangelho de Jesus. Há dois tipos de pessoas. Por isso nós temos dentro da crucificação dois personagens junto com Jesus. O primeiro deles, irmãos, ele zomba de Jesus. Você é o Cristo? Então por que você não se salva e não salva a gente? Primeira pessoa que você pode encontrar quando você compartilha o Evangelho é aquela que zomba do Evangelho. Aquela que desdenha o Evangelho. Aquela que diz para você: eu sou ateu, eu não acredito que exista Deus. Ou é aquela que acha que isso é uma história fantasiosa. Aquela que olha para você e diz: você está perdendo o seu tempo indo à igreja. Essa é uma pessoa que zomba do Evangelho, irmãos. Esse ladrão, irmãos, ele estava numa condição precária, últimos momentos da sua vida, e ele está diante daquele que pode mudar a sua história. O que ele faz? Ele zomba. Ele usa a sua sátira para incomodar Jesus. Ele quer colocar em dúvida aquilo que Jesus é. Porque o zombador, irmãos, ele quer colocar em dúvida a fé que você tem. Ele quer colocar você contra a parede, ele quer de alguma maneira isentar você. Nós não podemos parar diante da zombaria. Então o ladrão, irmãos, ao invés de ele pedir a Jesus, ele zomba de Jesus. A segunda coisa, irmãos, que a gente vê desse ladrão que está zombando de Jesus é a sua soberba. Ele está sendo crucificado, ele já foi condenado, ele não tinha mais saída, ele não tinha mais recurso, irmãos. Irmãos, não tinha como ele apelar para a Suprema Corte, porque ele já estava condenado, irmãos. Ele ia morrer crucificado, e mesmo assim ele não abaixa a crista. Irmãos, nós como leigos, se a gente acha, leigos não, vamos pensar aqui, nós com o jeitinho brasileiro. O que é jeitinho brasileiro, irmãos? Se a gente vê uma oportunidade de se safar da cruz, o que a gente ia fazer, irmãos? Jeitinho brasileiro. Não, mas peraí, dá para nós dar uma negociada aqui. Não, me penduraram, mas o soldado está me olhando, acho que ele quer. Será que se eu oferecer algo ele não me desce da cruz? Será que ele não manda apagar o disjuntor do céu, dar uma escuridão aqui, eu fujo? Por que, irmãos? Porque a gente em sã consciência não queria ser crucificado. A não ser os mártires, aqueles que morreram por causa do Evangelho, irmãos. Isso é uma morte digna de se enfrentar. Quando eu e você podemos fazer isso por Jesus, pelo seu nome. Mas aquele ladrão estava lá porque ele roubou. Irmãos, eu prego em presídio. Eu visito cela. E tudo o que aqueles homens querem é sair da cadeia. Tudo, irmãos.
Irmãos, se eles pudessem comunicar com alguém de fora, já é grande coisa. Agora, estar fora é o que eles mais querem. Mas esse homem estava condenado nos últimos instantes da sua vida, e ele continuava em cima da sua soberba. Pastor, por que você está falando isso? Porque se a gente encontrar um soberbo, é muito provável que a gente desista. Mas nós não podemos desistir. Nós devemos continuar pedindo, clamando. Deus nos dá uma oportunidade. Deus nos dá uma condição. Deus arruma um jeito. E é aí que a gente vem com a história, irmãos. Se não vai vir pelo amor, vai vir pela dor, mas vai vir. Deus vai pôr ele na prensa. Como se Deus precisasse fazer isso para salvar alguém, irmãos. Não, Deus não precisa disso. Então aquele homem, ele zomba e mostra a sua soberba. E a terceira coisa, irmãos, ele é irreverente. Ele não reverencia Jesus. Porque o seu colega diz assim: você não teme a Deus? Com tudo que está acontecendo com a gente, o momento mais difícil da nossa vida, nem isso mexe com você? Nem isso faz você repensar sobre algumas coisas? Cara, a gente está no limiar da morte e da vida. Nem isso faz você pensar sobre amanhã? Nem isso leva você a uma reflexão sobre o que você precisa olhar para dentro de si e mudar? Você vai se manter nessa posição? Você vai continuar desrespeitando o Messias, o Cristo? Você vai continuar insultando? Você não acha que vai sofrer as consequências disso? Porque assim, irmãos, uma pessoa que não se dobra, irmãos, é uma pessoa que acha que não tem consequência. É uma pessoa que acha que a conta nunca vai chegar. É uma pessoa que acha que Deus é tão bom que Deus não tem coragem de praticar justiça. Mas Deus tem. E Deus pratica. E nós precisamos atentar para essas coisas. Porque talvez o que nós vamos encontrar são pessoas assim, irmãos. Pessoas que zombam, pessoas soberbas, pessoas irreverentes, pessoas que não se dobram, não se curvam, pessoas que não ouvem, irmãos, pessoas que não escutam o que você fala. Você está sendo bom, você está sendo usado por Deus, você está praticando misericórdia, você está praticando, irmãos, a palavra que todo mundo gosta, empatia. Você está se colocando no lugar da pessoa, você está dizendo para ela: cara, isso não é bom para você. Esse caminho que você está tomando vai te levar para um lugar que você não precisa ir. Cuidado com as consequências das suas ações. Você não precisa fazer isso. Você pode evitar, irmãos. E a pessoa continua como esse ladrão, sabendo que o seu fim era a morte. Mesmo assim, não desejou a salvação da sua vida. Irmãos, porque se a salvação era uma opção, mesmo que não fosse clara, mas era uma opção. Talvez aquele ladrão poderia pensar: daqui eu não vou descer sem morrer. Então, já que eu vou morrer, e tem a oportunidade de um lugar melhor, então, Jesus, já que você está aqui, me leva junto aí. Vamos, já que daqui eu não vou descer. Mas não, irmãos. A pessoa continua resistente. A pessoa continua na sua posição. Então esse, irmãos, é um tipo de pessoa que a gente pode encontrar quando a gente vai compartilhar o Evangelho. Uma pessoa que zomba, uma pessoa que é soberba, uma pessoa que não reverencia a presença de Jesus. Ou quem é Jesus, a pessoa de Jesus.
Já, irmãos, podemos encontrar um segundo tipo de pessoa. O segundo ladrão. Qual é, irmãos? Aquele que é humilde. Aquele que você fala, ele fica feliz quando você fala. Ô, cara, que boa essa palavra. Meu Deus, eu precisava ouvir isso hoje. Não, eu vi o teu status lá, meu Deus, parece que Deus estava falando comigo. Parece que Deus te usou naquele dia. Irmãos, por quê? Porque quando aquele ladrão começou a zombar de Jesus, quando aquele ladrão começou a insultar Jesus, o outro falou assim: cara, para! Para de fazer isso com ele! Para de zombar dele! Fica quieto! Por quê, irmãos? Porque ele olha para dentro de si e percebe a sua condição. Eu sou alguém que preciso de salvação. Eu sou alguém que preciso de ajuda. Eu sou alguém que preciso de socorro. Eu sou alguém que preciso que alguém estenda a mão, que alguém me tire desse lugar. Eu sou alguém que eu não posso fazer isso agora. O que eu preciso fazer é ouvir alguma coisa que mude o meu estado, a minha condição. Há pessoas, irmãos, que ela apenas não tem força para vir à igreja, mas ela tem uma consciência do seu estado. Ela sabe que precisa. Porque é isso que ele diz, irmãos. A primeira coisa é a humildade dele, em repreender o seu amigo e dizer: não faz isso. Porque a gente é pior do que ele. A gente não é maior do que ele. A gente está aqui porque a gente praticou algo e a gente merece, mas esse que está pendurado aqui não merece. Isso é humildade, irmãos. Segunda coisa, reconhecimento. Nós estamos sendo crucificados porque a gente praticou mal. Então é consequência das nossas atitudes. Há pessoas que você fala do Evangelho e ela diz: é isso mesmo que eu preciso. Parece, irmãos, aquela manteiga no pão quente. Quando você coloca assim, irmão, já vem derretendo. Você fala: meu Deus, que terrinha fofa essa para lançar uma sementinha? A pessoa fala: não, cara, eu estou com a minha vida virada na breca. Meus olhos, todo dia uma lasqueira. Cara, eu preciso desse Jesus aí. Eu preciso dele. Mas falta uma coisa, irmãos. A diferença desses dois ladrões é que o segundo, mesmo que no final da vida, ele entendeu que Jesus era o Messias, o Salvador da sua vida. O temor entrou no seu coração, irmãos. E ele disse para o seu amigo: a gente está aqui porque merece, mas esse homem, ele não fez nada. Ele não praticou nada. Ele não praticou o mal. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Sabe, irmãos, aquele homem olha para a sua vida, olha para a vida de Jesus, olha para tudo o que aconteceu. Por quê, irmãos? Porque a conversa rodou, o assunto rodou. Todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo ali, ninguém estava alheio. Ninguém estava como bobo naquela situação. O que está acontecendo aqui? Não, irmãos. A não ser Jesus no caminho de Emaús, que se fez e que não sabia, né, irmãos? Ele chegou para os dois discípulos e eles falaram por Jesus: mas você não sabe o que aconteceu aqui? Como se fosse uma surpresa. Então aquele homem, irmãos, quando ele olha para Jesus, quando ele olha para a pessoa de Jesus, açoitado, uma coroa de espinhos sobre a cabeça,
suas vestes rasgadas, seu corpo despido, dilacerado, vertendo água e sangue. Aquele homem disse assim, provavelmente em seu coração: é só o Messias para enfrentar tudo isso. É só aquele que é filho de Deus para enfrentar isso. E aí, irmãos, quando há esse reconhecimento, quando há, irmãos, essa consciência, quando há essa humildade, irmãos, a gente tem 2 ladrões, mas um deles fez um pedido crucial. Pastor, por que você está falando isso? Irmãos, porque você vai falar de Jesus para muitos, mas um vai dizer um pedido crucial. Fala, pastor, eu estou falando lá no meu trabalho de Jesus, mas é tão difícil, as pessoas não querem Jesus. Fique tranquilo. Você vai falar para um, e ele vai dizer: lembra-te de mim, quando entrares no teu paraíso. Ele vai dizer, ela vai dizer, alguém vai dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero conhecer esse homem que você está me falando. Me leva a esse lugar que você diz que muda histórias. Me leva a essa pessoa que pode mudar a minha vida. Irmãos, a gente vai encontrar diversos tipos de pessoa, mas você vai encontrar alguém que quer Jesus. A palavra do semeador, irmãos, ela dá 4 tipos de terrenos. Ou seja, sempre alguém vai ouvir a voz de Jesus e vai receber Jesus. Sempre, irmãos. Entenda uma coisa: a sua pregação nunca é vã. Talvez o solo que você lançou a semente hoje é aquela semente que caiu à beira do caminho. Mas amanhã pode ser aquela que caiu numa terra boa. Por isso, em 2026, irmãos, pregue o evangelho às pessoas. Diga do amor de Deus para as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas, irmãos. E não importa o tipo de pessoa que você vai encontrar, alguém um dia vai ouvir o que você está falando e vai dizer: eu quero esse Jesus. Por quê, irmãos? Porque essa é a resposta daquele homem que está sendo crucificado, a pergunta daquele homem que está sendo crucificado com Jesus. Irmãos, ele olha para o seu amigo e fica pensando: meu Deus, você está chegando no final da tua vida e você não toma consciência do que está acontecendo. Para de falar bobeira, para de se desgastar nisso. Jesus. Irmãos, a atitude desse homem, ela é maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque ele não fala para Jesus, mas o que ele fala para o seu amigo chega a Jesus. Ele poderia dizer: Jesus, faz esse homem calar a boca então, pelo menos isso, para parar de incomodar. Mas o fato dele repreender o seu amigo chama a atenção de Jesus para ele. O fato dele dizer: você não tem temor? Jesus, esse homem está entendendo alguma coisa aqui. E aí, irmãos, tudo que Jesus queria ouvir daquele homem era simplesmente um pedido de socorro. E quando aquele homem esboça do seu coração, com sinceridade: Jesus, olha o verso 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, você acha que Jesus pregou para esse homem na cruz? Ou você acha que esse homem já tinha ouvido sobre Jesus lá atrás?
Entenda uma coisa, irmãos. Ainda que hoje você não veja a pessoa sendo salva, amanhã a salvação pode chegar na vida dela. Porque, irmãos, são os últimos momentos desse homem. E ele diz uma breve frase: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que ele sabia que era Jesus? Como é que ele sabia que Jesus poderia salvá-lo? Como é que ele sabia que poderia fazer um pedido àquele homem, irmão, se ele não o conhecesse? Então, ou ele conhecia pessoalmente, ou alguém falou para ele: estão crucificando o Salvador do mundo. Irmãos, ou Jesus aparece para eles, ou nós falamos de Jesus para eles. E ainda que seja uma salvação derradeira, o importante é que ele foi salvo. Eu não estou dizendo para você, irmãos, confiar de que no último minuto vai dar tempo de você falar alguma coisa. Porque tem uns aí que gostam disso, né, irmãos? Não, mas quando eu... Antes de morrer, pelo menos eu vou pedir perdão. Cuidado, irmãos. Que se o bobinho aqui parar do nada, não dá tempo, irmãos. Não dá tempo. Salvação é hoje. Tempo de ser salvo, irmãos, é hoje. O apóstolo, irmãos, ele é maravilhoso. O apóstolo, ele conta a história do pai dele, sempre conta. Mas o pastor Joaquim, irmãos, ele morreu em um acidente depois de um culto. Trazendo os irmãos embora, irmãos, a Kombi capotou e ele morreu. Pergunto para você, dá tempo? Então, irmãos, esse homem teve a oportunidade de ouvir de Jesus. E na oportunidade que ele teve, ele falou: Jesus, lembra-te de mim. Irmãos, pregue o evangelho, porque ainda que seja o último momento, essa pessoa vai poder lembrar: existe um meio pelo qual eu posso ser salvo, é Jesus. Por quê? Porque a Ana me falou um dia. Por quê? Porque a Neia me falou um dia, o Anderson me falou um dia, o Bruno me falou um dia, a Sara me falou um dia, o Darix me falou um dia, alguém me falou que se eu estivesse morrendo, mas se eu confessasse Jesus, se eu cresce em seu nome, eu seria salvo. Por isso, irmão, nós devemos colocar como meta em 2026 o nome de alguém, a família de alguém. Eles precisam ouvir de Jesus. Porque ainda que seja no derradeiro dia da sua vida, eles vão lembrar: Jesus é o Salvador do mundo. É isso que nós devemos imprimir no coração das pessoas. E aí, irmãos, para um pedido crucial, uma resposta essencial. Eu queria, irmãos, colocar 3 coisas da resposta de Jesus. Vamos ler o verso 43, de Lucas 23. Jesus lhe respondeu. Irmãos, eu fico pensando que Jesus estava esperando esse momento. Sabe quando você está com um comichão? Fala. Pai, você vai falar, agora ele vai falar. Eu acho que Jesus queria falar aquilo, irmão. Porque esse é o desejo de Jesus, que todos alcancem a salvação. Isso a palavra de Deus diz. Que o desejo do Senhor é que todos cheguem à salvação. Então eu fico pensando, irmão, quando esse homem falou: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor entrar lá no teu reino. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui 15 dias, se é daqui um mês, mas quando o Senhor entrar lá, lembra de mim. Por quê, irmãos? Porque esse homem pensou: eu vou ficar lá no final da fila. Por quê? Porque eu reconheci que Ele é o Salvador agora, no final da minha vida. Então, Jesus, se você lembrar de mim, lembra, não esquece. Pelo menos não esquece de mim.
Ó, que o senhor colocar o pé lá no reino, opa, o da cruz estava comigo naquele dia, vem. Esse era o pedido, irmãos. Aquela coisa, não me esquece. Se tem uma coisa que eu quero pedir para o senhor, não esquece de mim. Irmão, mas quando esse homem esboça esse pedido, Jesus prontamente responde. O que Jesus fala, irmãos? Em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Há uma versão que diz, irmãos, Jesus respondeu, eu garanto. Por quê, irmãos? Porque o texto que nós lemos, de Marcos 8, 38, diz que se a gente se envergonhar de Jesus, Ele não vai confessar ao Pai que a gente é filho. Quem que vai testificar, irmãos, que nós somos filhos de Deus? Jesus. Por isso Ele é a garantia. Por isso que Ele falou, eu garanto para você, é o meu nome. Não é assim que funciona com os homens, irmão? Homem que garante as coisas, homem que de palavra, homem de caráter, irmão, ele se estrepa, mas ele cumpre com o que ele falou. Que é homem. Jesus estava dizendo assim, eu garanto para você, em verdade eu lhe digo. Não é uma história, não é uma possibilidade, vamos ver, deixa eu chegar lá no céu, eu vou conversar com Deus, e aí eu te falo se dá ou não dá. Não é uma impossibilidade, irmãos. Aquele homem estava findando a sua vida, e tudo o que ele precisava era de uma certeza. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos pregar o evangelho com frouxidão, nós devemos pregar o evangelho com determinação. Jesus é o meio pelo qual as pessoas podem ser salvas. Não é algo, irmãos, de uma possibilidade, não é algo de, pode ser que Jesus te salve, pode ser que Jesus faça alguma coisa. Não, irmãos, Jesus é a salvação de todo aquele que nele crê. Não é uma possibilidade. Por isso ele diz, eu garanto a você. Ele estava dizendo, não fique em dúvida, não sinta medo, não tenha pavor da morte. Por quê? Porque eu garanto a você. Sabe por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente não tem garantia da vida eterna. Porque quem tem garantia da vida eterna não tem medo de partir. Porque sai daqui para um lugar melhor. Por isso que Paulo estava num conflito. Não sei se eu fico vivo ou se eu morro. Morrer é melhor. Porque, irmãos, certeza de salvação. Jesus é a garantia da nossa salvação. Olha, irmãos, o que diz Atos capítulo 4, verso 10 ao 12. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O único meio, irmãos, de receber o céu é crendo em Jesus. Por isso ele disse, eu garanto a vocês. Eu garanto a você. Segunda coisa, irmãos, Jesus disse para ele, fica tranquilo, daqui 30 dias a gente se fala. Não, fica calmo, eu vou te salvar, eu garanto para você. Pega meu telefone, me liga. Foi isso que Jesus falou, irmãos? Jesus falou assim, ó, anota o meu nome, fala com a minha secretária, a hora que você chegar no portão, manda me chamar, que eu venho te receber. Foi isso que Jesus falou? Não, irmãos. Quando eu e você recebemos Jesus, irmãos, a gente já entrou no paraíso.
porque já fazemos parte desse reino maravilhoso. Salvação, irmãos, é para hoje. Santificação é processo. Te pergunto, aquele homem teve tempo de santificar? Mas ele foi salvo. Por isso que Jesus disse para ele: eu garanto, hoje mesmo. É hoje. Não é amanhã, é hoje. Por isso, irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, ela ganhou o céu. Ganhou a sua salvação. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 19, verso 5. Eu estou terminando, irmãos. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: amanhã chega a salvação. Jesus disse, irmãos, depois que você pagar tudo. Jesus disse: hora que você vir com a baixa do Serasa, com a baixa do cartório. Foi isso que Jesus disse, irmãos? Hoje chegou salvação na sua casa. Isso não diz, irmão, você tem que ficar devendo. Ah não, mas importante que o pastor falou que eu estou salvo. Agora o CPF se lasque. Não, irmãos. Processo de santificação. Nome limpo é de quem representa Jesus. Não podemos envergonhar Jesus devendo para os outros, irmãos. Então, Jesus olhou para ele e falou: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ah, mas Jesus está morrendo na cruz, seus últimos instantes, e está salvando pessoas. Nós devemos gastar, irmãos, a nossa vida para salvar pessoas. E a última coisa, irmãos: estarás comigo no paraíso. Irmãos, sai de um mundo tenebroso para um lugar de paz, aonde Deus está. Tudo que Jesus quer fazer com a gente, irmãos, é nos levar para perto dele. E nós precisamos, irmãos, reconhecer isso. Mateus capítulo 10, verso 32, diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Para onde a gente vai, irmão? Céu. A Bíblia fala: onde não haverá choro, dor, tristeza. João capítulo 1, verso 11 e 12. E eu encerro aqui. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente é filho de Deus. Deus nos resgatou, irmãos, do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Eu e você somos filhos de Deus. E nós devemos, irmãos, levar as pessoas a esse filho, Jesus. Então, irmãos, eu queria dizer a você nessa noite: faça isso no teu bloco de anotação, nas tuas metas de 2026. Coloque: eu quero levar alguém até Jesus. Trabalhe por isso, irmãos. Faça um serviço completo. Leve para a igreja. Se aceitou Jesus, dê discipulado. Leve para o encontro com Deus. Coloque na classe master, irmãos.
mande para a faça, irmãos, algo que vai mudar a vida da pessoa. Coloque isso como tua meta. Já pensou, irmão, nós estamos aqui nos 45? Com kids, né? Irmãos, eu acho... O Léo fechou o ano, né? E daí teve reunião de pais lá. E aí chamaram a gente para ir lá na reunião para pegar o boletim do Léo. Aquele tamanho o boletim dele. E lá é A, B, C, né? A mais, A menos, B mais, B menos. E no meio do ano, irmãos, o Léo estava com A menos. Falei, ô Pia, você não está fazendo as atividades, cara? Não está pintando a mão, não tá respeitando a professora, o que você não está fazendo? E aí, irmãos, agora, fechamento do ano, nós fomos lá. Eles fizeram uma roda, conversando com os pais, e a professora falou um pouco, né? E ela começou falando de quem, irmãos? Do Leonardo. O filho do pastor. Sabe o que ela falou, irmãos? Ela falou assim, gente, esse menino é um sarro. Por quê? Porque enquanto ele não ensinou todos os amiguinhos dele cantar Joquebede, ele não deu paz. Aí os pais falaram assim, agora eu sei por que o meu filho chega em casa e tem que colocar no YouTube Joquebede. Porque na escola, irmãos, toda vez que eles iam cantar, quem que pedia a música? O Leonardo. E qual é a música? Joquebede. E aí todas as crianças aprenderam a cantar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede. Ele faz tudo, irmãos. E aí, foi um sarro, né, irmãos? Eu fiquei faceiro. Porque, irmãos, o meu menino, né, o nosso filho evangelizando na escola. 4 anos. Mas sabe o que me chamou mais atenção, irmãos? Peguei o boletim dele e estava A+. Nossa, já melhorou. Mas a professora fez tipo uma carta sobre ele. E o último parágrafo, irmãos, ela dizia assim, o Leonardo é uma criança que tudo que acontece na escola, ele faz que o assunto venha se converger ou se converter para Jesus. Tudo que é coisa que acontece, ele bota Jesus no meio, ou Jesus é a solução do que está acontecendo. 4 anos, irmãos. O que é isso, irmãos? É Jesus no coração de uma criança. Então, se o Léo, irmãos, pode fazer isso, a gente também pode. Então, se a gente está em 40 aqui, irmãos, e cada um dispor no coração, falar de Jesus para uma pessoa ano que vem, salvar uma pessoa, final do ano, irmãos, nós dobramos o número de pessoas aqui. Eu já tenho que comprar cadeira. Então, como eu sei que você vai fazer meta para ano que vem, uma delas você vai colocar lá. Se você é casal, irmãos, coloca uma família de vez, já que der 5. Na verdade, as famílias estão menores agora, né? 3 pelo menos. Mas coloque isso como um compromisso para ano que vem. Falar de Jesus para alguém e trazer Jesus, trazer essa pessoa até Jesus. Coloque isso como uma meta, irmãos. Ganhe uma alma para Jesus ano que vem. Uma alma. Eu não estou te pedindo muito, uma. Faça isso. E Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio.